proposta, né, nós trazermos uma parábola que Jesus contou. E por quê, né, da parábola? Em específico, especialmente essa do trigo e do joio. Porque nós estamos vivendo uma época, né, em que fala-se muito sobre essa mudança que está ocorrendo no nível do planeta e de seus habitantes, migrando para um processo de regeneração. Então, se nós tivéssemos que explicar e falar o que devemos fazer para ingressarmos numa nova era de prosperidade, então falaríamos conceitos, teorias, definições, e ainda assim não conseguiríamos traduzir tudo aquilo que seria necessário. Mas Jesus, o que ele faz? Utiliza de uma parábola. Porque a parábola ela tem o recurso de atender a todos em diferentes níveis de compreensão. A parábola ela traz em si ensinos velados que à medida em que nós vamos estudando, que nós vamos nos refletindo, aprofundando, vamos extraindo mais e mais ensinos. Por isso da sua versatilidade. E nesse sentido, então, o que precisamos fazer para atingirmos um grau de paz, harmonia, sair deste mundo conturbado, chamado expiação e prova, aonde a matéria prevalece sobre o espírito, aonde, infelizmente, segundo a classificação dos espíritos, o mal predomina sobre o bem. Então, Jesus vai nos contar esta historieta que eu peço licença para ler. E diz: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: ó Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, junte o trigo e guarde-no no meu celeiro. É uma historieta que Jesus conta, que é do conhecimento de todos de época, porque a maioria eram ou pastores ou agricultores. Então, Jesus fala de algo do conhecimento daquele povo simples, humilde, de uma inteligência muito elementar. Mas vamos contextualizar, então, essa parábola. Então, Jesus estava com os seus apóstolos no final do dia, comentando as parábolas que havia proferido ao povo durante o dia. E isso era algo comum. Durante o dia, Jesus, então, ensinava, dava sermões, curava, contava parábolas, né? E no final do dia, ele reunia os apóstolos e mais alguns discípulos mais próximos. E à noite, então, Jesus explicava a eles
tudo o que ocorrera durante o dia. Por quê? Porque aquelas pessoas seriam os propagadores, os divulgadores da boa nova que ele estava trazendo. Então Jesus estava forjando aqueles homens para serem, os idealizadores do cristianismo. Assim, ele ensinava por parábolas, por ser um método que o ouvinte possa tirar o aprendizado conforme o seu grau de compreensão. Como nós falávamos, essa história, alguns vão ver ao pé da letra, outros pouco entenderão a sua mensagem. Porém, à medida em que nós vamos acompanhando o Evangelho de Jesus, conhecendo a sua essência, a sua proposta, a gente começa a trocar as analogias pelos ensinos que estão revelados. Então, essa é a grande necessidade que nós trazemos, de estudar o Evangelho, não ler, porque quando nós lemos, pouco vamos extrair de ensinos. Então, assim sendo, vamos fazer a interpretação desta parábola e peço licença para lembrar que essa interpretação é de acordo com o nosso grau de conhecimento, porque à medida que nós evoluíssemos, teríamos muito mais a extrair desta passagem. Então ele começa dizendo assim, vamos entender o que Jesus quis dizer com a parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Jesus fala muito reino dos céus, que posteriormente as pessoas modificaram essa expressão por paraíso, ou apenas pelo céu. Então, com isso, criou-se uma série de outras fantasias que devemos esclarecer. Por que ele usou o reino dos céus? Porque naquela época, o que existia era reinados. Não existia democracia, república, eram reinados. E aquele povo simples, eles tinham como ambição participar do reino, porque eles acreditavam que viver num reino, junto com o rei e toda a corte, seriam felizes, teriam tudo do que precisavam e muito mais. Então Jesus utiliza dessa inspiração que o povo tinha de querer algo melhor e diz o reino dos céus, não o reino dos homens. Então, para conquistar o reino dos céus, é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Muito bem, o que isso quer nos dizer? Que o reino dos céus, na realidade, já existe em nós. Porém, ele precisa ser cultivado. Todos nós, ao sermos criados pelo Pai, trazemos aquela centelha divina. Por isso que Jesus nos disse, vós sois deuses. Porque já reside em nós esta herança divina. O que precisamos é amadurecer. O que precisamos é desabrochar. Precisamos fazer com que esse embrião que existe em nosso interior desabroche, cresça e dê seus frutos. Por isso, não vamos deixar de achar que o paraíso, o céu, o reino dos céus é algo exterior. Longe disso, já existe em cada um de nós. Mas poderíamos dizer, mas por que então nós não vivenciamos este reino dos céus? Porque ainda nós estamos revestidos pela nossa ingenuidade, pela nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento da lei. À medida em que nós vamos conhecendo a lei divina,
a sua proposta e vivenciando, nós automaticamente estaremos gozando desta condição de harmonia e paz. Muito bem. Assim, Jesus traça uma analogia com os costumes de época para deixar o seu ensino a todos. Mas veja que interessante que esse ensino, até hoje ele é pertinente, porque até hoje nós cultivamos a terra. Tá certo que a tecnologia mudou, mas o cultivo não deixa de ser o mesmo. Então é algo que vai ficar sempre para a posteridade. Por isso que Jesus utiliza sempre do cotidiano da nossa vida para que nós possamos fazer uma reflexão de como é minha vida e o que devo fazer para então entrar em harmonia com essa proposta superior. Assim, como o homem do campo prepara o terreno, né, todos nós sabemos, primeiramente tira as impurezas, não é isso? As ervas daninhas, né, tira as pedras que atrapalham o cultivo. O que vem a ser as impurezas? Justamente os erros que cometemos por desconhecermos a lei. E ele ara a terra, areja o solo para então deitar a semente a ser cultivada. Não é assim que se faz o plantio? Então veja que essa analogia é muito pertinente, mostrando que cada um de nós deveremos fazer o trabalho íntimo para que nós possamos fazer desabrochar este reino dos céus que já existe em nós. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai poder adquirir comprando em supermercado ou no shopping, né? Agora nós temos o Mercado Livre, Shopee, também não dá certo, gente. Mesmo com frete grátis. É esforço individual. Assim, continuando, ele diz: mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. O que Jesus está querendo mostrar? Que nesse momento da parábola, Jesus nos fala a respeito da vigilância. A vigilância que devemos ter para com os atrativos materiais. Por quê? Porque nós temos que desenvolver o espírito que somos. E nós desenvolvemos através do conhecimento, da intelectualidade e da moralidade, que é o relacionamento entre as pessoas. O que acontece é que os atrativos materiais muitas vezes nos seduz, acreditando que em tê-los teremos os prazeres, seremos felizes, estaremos assim nesse céu, nesse paraíso. E lê do engano, porque a matéria, ela nos serve como instrumentação para que saibamos e nos educar o nosso espírito. Porque quando eu falo assim, eu tenho vontade, quem tem vontade é o espírito, não é o corpo. Ah, eu estou com raiva, ou estou alegre, estou feliz, estou em paz. É o espírito. O corpo é uma vestimenta, o corpo é um veículo, mas o condutor deste veículo é o espírito. O carro, ele não vai virar uma esquina ou a outra se não tiver um motorista para fazer a conversão, não é isso? O carro vai obedecer o comando do motorista. E o espírito é que vai comandar o corpo. Porém, a matéria, ela tem as suas necessidades. A matéria precisa de combustível, que para nós é o alimento.
A matéria precisa de trabalho, senão ela enferruja. Por isso que precisamos trabalhar. Precisa de repouso, porque senão vai fundir o motor. Percebem? Então, essas necessidades, por sua vez, faz com que nós, espíritos, nos eduquemos. Eu preciso de combustível para saciar a demanda desse corpo. Ah, mas está tão gostoso que eu vou repetir. Ah, mas é o prato predileto. Você vai comer mais do que o necessário. Aí entra a gula. Ah, eu gosto de ficar em casa deitado. Né? Ah, como é bom o sábado e domingo que eu descanso. Chega no fim do dia do domingo, a gente está com o corpo cansado de tanto ficar no sofá assistindo a Netflix. Não é verdade? Então vejam que o corpo precisa de descanso, mas uma vez descansado, ótimo, ele tem que entrar em atividade. Agora, quando eu excedo, eu estou deseducando uma necessidade natural. O excesso também é verdadeiro. Então vejam vocês que a matéria existe para nos educar. Ela tem as suas necessidades e através dela nós nos educamos. Daí a vigilância para não excedermos e nem faltar. Porque os extremos que são prejudiciais a todos nós. Assim, esses atrativos materiais, às vezes, vai interferir no resultado da colheita, ou seja, eu tenho que crescer espiritualmente, mas eu retardo esse crescimento porque eu fico atendendo às necessidades materiais e não os objetivos espirituais. E aí nós temos uma série de situações que faz com que nós nos desvirtuemos da nossa proposta de crescimento, né? Então tem aí a bebida, droga, alimentação, medicamentos e tantas outras coisas mais. Assim, o joio, que Jesus fala nesse caso, vem a ser tudo aquilo que dificulta ou retarda a nossa marcha evolutiva, representada por vícios, mazelas e sentimentos infelizes. Então veja que esse inimigo, na realidade, nós é que criamos. Não é Deus que coloca em nós, porque nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Só que temos que responder pelas escolhas feitas. E aí, né, se nós fizermos boas escolhas, estaremos dando marcha à nossa evolução. Se nós optarmos por escolhas infelizes, teremos que repará-las para depois dar continuidade à nossa marcha. Assim, ele continua na sua parábola. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Olha que interessante que o joio, né, esse verde, e o trigo, né, esse dourado, eles são muito semelhantes. Eles se confundem mesmo, né? E nós sabemos que o joio é uma planta que não traz nenhum valor para nós, enquanto o trigo, ao contrário. Então, olha que interessante que Jesus quer nos propor nesse versículo. No processo do nosso crescimento e maturidade espiritual, vamos nos deparar com opções que fazemos de forma, às vezes, equivocada, criando assim uma necessidade de reparação e refazer o aprendizado. Então, aquilo que nós chamamos de sofrimento, enfermidade, decepções, é fruto, é resultado de escolhas indevidas. Quando nós abusamos de algo, aí o nosso corpo ele vai responder com uma certa enfermidade correspondente.
A enfermidade é para nos punir, castigar? Não. É para mostrar que não podemos exceder e nem faltar com o necessário. Se nós nos educarmos, a doença deixa de existir ou ela se torna controlável. E assim em tudo na nossa vida. O nosso relacionamento com o próximo. Se eu sou uma pessoa ponderada, equilibrada, então eu terei amigos, terei sucesso, mas se eu sou uma pessoa impulsiva, uma pessoa imediatista, uma pessoa que se empolga, sem base, sem estrutura, fatalmente eu vou falir, eu vou ter minhas decepções, eu vou ter meus prejuízos, porque eu não soube ter a prudência. Né? Haja vista os cartões de crédito. Né? Se a gente não tomar cuidado, ela é um roda-moinho sem fim, que vai consumindo tudo e mais que nós possuímos. Então, a essa condição, compreendemos o perdão do Pai em nos oferecer uma nova oportunidade de aprendizado. Por isso, gente, que a reencarnação é a misericórdia de Deus nos falando, volta, refaz a lição, aprenda dessa vez, corrige seu erro. É essa a razão por que reencarnamos. E é claro que teremos uma existência em que nós vamos ter que trabalhar, suar, né? Cansar o nosso espírito para aprender. Mas uma vez adquirido o aprendizado, aí nós não esqueceremos jamais. É uma conquista que não se perde. É uma conquista que ninguém vai retirar de nós. Por isso que Jesus diz que é o tesouro do céu, que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Porque é uma aquisição sua indestrutível. Sendo através da reencarnação o meio de reparar e aprender a vontade do Pai. Então, gente, por isso que nós estamos no plano físico. Por isso que cada um de nós trazemos uma história. Nessa história tem as necessidades, tem o trabalho, tem o esforço. E se nós perguntarmos a cada um de vocês, cada um vai dizer que a sua vida é a mais sofrível do que a do próximo. Não é, é porque é aquela lição que você não aprendeu. Assim como ele, como ela, como cada um de nós. Por isso que ela se torna, ai meu Deus. Então, esta parábola está nos mostrando que devemos levar a nossa existência com muita vigilância, com muito cuidado, sabendo que é para o nosso bem. São oportunidades do nosso crescimento espiritual. Mas ainda continua Jesus na sua parábola e diz: os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: ó Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Vejam vocês. Ao sermos criados por Deus, trazemos a necessidade de progredir. É a lei. Ninguém fica estático, parado. Então, esse negócio de ficar sem fazer nada, ou aquela ilusão que trazemos, quando eu aposentar, nossa, eu não vou fazer mais nada. Fica sem fazer nada. Aí vem o derrame, vem o infarto, vem o diabetes, e vem. Por quê? Porque você ficou ocioso. Se você pegar qualquer matéria e deixar parada, ela vai ser corroída pelo tempo, ela vai se desgastar. Mas se ela estiver em atividade, ela tem a sua vida útil prolongada. Então, dessa forma, temos que progredir.
Então essa história, eu já sou velho, já passou minha fase, não existe isso. Sempre temos oportunidade de aprender, de crescer, né? De ter novos objetivos na vida. Então Deus nos oferece a liberdade de escolhas. Por isso que cada um de nós aqui temos uma história, pelas escolhas feitas, né? Porém, estaremos balizados pela sua lei que não permite que nos percamos. Deus é tão bom conosco que Ele dá liberdade. Porém, Ele dá também as leis divinas que servem como balizas para que nós não nos precipitemos em erros em cima de erros, tornando-se a vida ainda muito mais dificultosa. E que lei é essa? A lei de ação e reação, de causa e efeito. Tudo que fazemos terá uma consequência. Ora, se a origem de algo que eu estou fazendo é ruim, qual será a consequência dela? Será flores, gratidão, agradecimento? Não. Eu vou ter dissabores, eu vou ter inimizade. Então nós precisamos rever essa questão de inimizade. Por que eu tenho inimigos? Porque talvez eu tenha feito escolhas indevidas prejudicando a outra. E a lei de causa e efeito agora está me pedindo para que eu corrija, para que eu vá até a pessoa e me desculpe, que eu me perdoe, peça perdão. Por exemplo. Então, essas leis é que nos ajudam a não nos desviarmos de forma ainda mais perigosa. Aí, em razão dessa liberdade de escolhas, corremos o risco de cultivar sementes infrutíferas, retardando a nossa marcha. Então, o joio, nós é que cultivamos, nós é que escolhemos a semente, quando fizermos escolhas equivocadas. Né? Por isso da nossa vigilância. Mas continua ainda. Você viu quantas coisas nessa historieta que Jesus nos contou? Em seguida, ele diz: um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Né? O que quer dizer essa passagem? Então, nos ensina a doutrina espírita que o único inimigo que podemos ter é o egoísmo e o orgulho. Esses que nós chamamos de inimigos externos, na realidade eles não são inimigos, eles são as consequências do meu egoísmo ou do orgulho que eu trago, criando antipatia. Porque uma pessoa orgulhosa, ela é chata, não é? Uma pessoa orgulhosa, a gente quer passar de largo, não é verdade? Uma pessoa egoísta, então, ela nem olha para você, ela se acha autossuficiente. Uma pessoa egoísta, ela só pensa nela e não quer nem saber se isso vai trazer prejuízo ou não a outrem. Então, ao sermos assim, egoístas ou orgulhosos, geramos consequências externas, as quais chamamos de inimigos. Mas, na realidade, é reflexo do nosso interior, que precisa ser transformado, que precisa ser burilado, que precisa ser lapidado. Então, é esse inimiguinho que nós temos lá brigando, ora orgulho, ora egoísmo, tomando as decisões nossa e retardando a nossa marcha. Então, retirar o inimigo lá na plantação é justamente o processo de amadurecimento, que somente o próprio indivíduo pode fazer de forma constante e paulatina. Então, ninguém vai tirar. Os servos queriam ir lá tirar o joio. Não, é um trabalho íntimo.
É você que tem que se reconhecer que você age de forma equivocada, que você é rude, que você é grosseiro, que você é indelicado, que você pensa só em você, que você não pensa em partilhar o que você tem. Então é você que tem que ver isso e modificar. Ninguém vai fazer isso por nós, né? Assim, ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. O que Jesus nos diz? Que somente a experiência, vivência e contínuo esforço poderão eliminar o joio que deixamos crescer em nosso campo. Então isso é um exercício, é um trabalho contínuo, né? E aí vamos ter resultado. É um exercício, né? É que nem lá aquela pessoa que está lá com seus músculos bem atrofiados, né? Aí ele começa a fazer exercício, começa a fazer ginástica. Aí o músculo começa a crescer, não é assim? Então tudo é exercício. As virtudes não são diferentes. Esse negócio, eu vou ser paciente. Ah, agora eu vou ser isso. Não, eu tenho que treinar. Treinar até assimilar. E fazê-lo de forma abrupta e sem experiência poderá causar em nós decepções, frustrações e até mesmo descrença na fé. É por isso que o IBGE está dizendo que o número de ateus tem aumentado a cada censo. Não é, na realidade, que está aumentando. É que muitos não aceitam mais a proposta que lhes são dadas sobre divindade. A proposta de céu e inferno, de purgatório, a proposta de morrer e ficar dormindo até o juízo final. Isso já incomoda a pessoa que exercita o raciocínio. Porque deixa de ser lógico perante um Deus soberanamente bom, justo, perfeito, criar uma situação de você ficar eternamente num local ou no outro, ou ficar, saber lá quanto tempo dormindo até um juízo que não sabe quando ocorrerá. Então isso faz com que são pessoas que queriam acreditar, mas não tiveram a maturidade de estudar, de refletir, de raciocinar. E por isso que a nossa escalada, ela é gradual, ela é lenta. Já estamos encerrando, gente. Então, no último versículo da parábola diz: deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Que coisa linda! O que isso quer dizer? Que nesse momento da parábola temos grandes ensinos. Todos nós trazemos ciclos de aprendizado. Tudo na criação divina, elas são ciclos. Tem o ciclo da água, tem o ciclo da planta, tem o ciclo das estações do ano e tem o ciclo do espírito. Que a cada ciclo ele vai, se ele conquistou os valores espirituais, ele vai subindo no grau de evolução. Se, porventura, ele não consegue concluir esse ciclo, ele tem que repeti-lo. Percebem? Então, os encarregados da colheita é a própria lei, é a lei divina, que se aplica a cada ciclo concluído. O que isso quer dizer? Que aqueles, é como na escola, se aquele grupo de alunos, numa determinada série, concluiu o aprendizado, as lições, foi aprovado,
Então ele vai pular para uma sala seguinte, não é assim? E os que não conseguiram vão repetir de ano. Então essa é a separação que a parábola está nos falando. O joio são aqueles espíritos que não quiseram aproveitar a lei do progresso, não evoluíram, não aprenderam, persistiram com as suas paixões, com seus vícios, com as suas mazelas. Então eles não têm como passar a habitar uma coletividade de espíritos com a proposta de crescerem, porque eles resistem ao crescimento. Então, dentro da misericórdia divina, esses espíritos, não é que eles são exilados, são não, eles são separados e terá um ambiente para reaprender. Enquanto que os outros que avançaram terão um ambiente proporcional às suas ansiedades espirituais. É essa separação do joio e do trigo que a parábola nos diz. É isso que está ocorrendo agora, nesse momento com a Terra. A cada desencarne, que nós realizamos na atual existência, nós estaremos assinando o passaporte para um mundo melhor ou estaremos voltando a um mundo de expiação e prova, onde a dor é justamente o aguilhão que nos impulsiona para o progresso. Sendo que nesse mundo mais adiantado, já não há necessidade da dor, porque as pessoas já compreenderam que elas podem crescerem sem serem cutucadas pela dor, pela enfermidade. Então, aqueles que permaneceram com o joio, não aproveitando o tempo concedido para se libertarem, serão levados a um planeta correspondente. Serão lançados a outro ciclo nas mesmas condições da atual, para poderem crescerem e evoluírem. Os que optaram para cultivar o trigo e eliminar o joio, estarão aptos à nova etapa evolutiva. É isso que nós ansiamos em poder realizar, em poder fazer. Esta é a razão pela qual Deus, em todos os seus momentos, nos trouxe revelações que foi impulsionando o nosso progresso. Veio a primeira revelação com Moisés, quando ele nos traz o senso de justiça. Vem a segunda revelação com Jesus, quando ele vem nos ensinar o sentimento de amor, de afetividade. Vem a doutrina dos Espíritos, que vem nos explicitar a lei divina para que nós não tenhamos mais dúvidas, e sim convicções a serem percorridas. E se assim o fizermos, estaremos aptos a pertencer ao celeiro do Pai. O que é esse celeiro? É a razão pela qual fomos criados. Todos nós fomos criados simples e ingênuos. E todos nós, queiramos ou não, um dia seremos espírito maduro, seremos espíritos de luz. Para chegar a esse destino, nós temos a liberdade de escolhas e o esforço que devemos empreender. Aqueles que são ociosos retardam a chegada. Os que se aplicam chegarão no momento oportuno. E assim, então, vejam vocês que Jesus nos conta uma história, uma parábola muito singela, muito comum ao conhecimento de todos, mas se nós pararmos para refletir, veremos que nós somos os artífices do nosso futuro. Se nós queremos um futuro melhor, que trabalhemos agora. Se nós não nos preocuparmos com amanhã, que fiquemos ociosos e amanhã teremos que colher as consequências. Então essa era a parábola que eu queria trazer para vocês,
mostrando como Jesus nos ensina de forma meiga e singela, mas o trabalho não deixa de ser nosso. É isso que eu queria falar na noite de hoje, agradecer a presença de todos e vamos dar continuidade agora à nossa reunião, passando para os passes. Tá?